Discovering the European Democratic Cultural Heritage. A política, o património, a paisagem, a língua, a literatura, as artes plásticas, a arquitetura, o artesanato e o cinema são reflexo da diversidade de cada país e fazem parte do património democrático e cultural comum da Europa. No dia 25 de abril de 1974, Portugal, que nos 40 anos anteriores viveu um regime ditatorial, passou a viver um regime democrático que se mantém até hoje. Iremos apresentar essa reportagem sobre Portugal, da ditadura à democracia. Antes do 25 de abril de 1974, Portugal tinha Salazar no comando. Portugal vivia sobre um regime de ditadura. As políticas desta ditadura baseavam-se na censura. Tanto nos meios de comunicação da época, os jornais, revistas, cinema e o teatro eram minuciosamente vigiados, no sentido de censurar e proibir palavras ou expressões que não fossem do agrado do regime salazarista em que o país se encontrava a viver. Com isto, muitas figuras públicas, como escritores, jornalistas, músicos e cantores, eram expressamente proibidos de publicar as obras de que eram autores. A PIDE. Com a função de vigiar, perseguir, prender e torturar todo aquele que fosse contra a opinião e regras impostas pelo governo, existia a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado. Foram muitos os homens que foram torturados a sangue frio e assassinados pela PIDE durante o regime de Salazar. O exílio. Muitos foram os portugueses que, na sua luta contra a ditadura ou por se negarem a combater na guerra colonial, viram-se obrigados a sair do país, para conseguirem fugir à perseguição a que se viam submetidos e não serem presos, e continuavam a sua luta nos seus países de exílio. Presos políticos. Quem se atrevesse a opor ao Estado Novo, ou apenas por ser de opinião diferente à do regime político do país, era perseguido e preso em prisões como as da Peniche e Caxias, onde era torturado a sangue frio e era mantido lá em péssimas condições de sobrevivência. A resistência. Devido à proibição da existência de partidos políticos, a luta pela liberdade era feita na clandestinidade. Os membros da oposição democrática chegaram a participar em eleições cujos resultados acabavam por ser sempre falsificados e os candidatos acabavam por ir presos. A Guerra Colonial. Após o final da Segunda Guerra Mundial, todos os países da Europa concederam a independência às suas colónias. Porém, Portugal não seguiu este regime e, deste modo, tornou-se o último império colonial da Europa. As potências coloniais começavam a desfazer os seus impérios enquanto Portugal mantinha o seu império através da Força de Defesa Militar, que teve início em 1961 em Angola e que depressa se estendeu a Guiné-Bissau em 1963 e a Moçambique em 1964. O isolamento português cresceu. Na ONU, agravava-se a luta diplomática, sofrendo o país uma grande humilhação quando, em 1973, a Assembleia Geral reconhece a independência de Guiné-Bissau contra a vontade do Estado português. A pressão aumenta e o regime desmorona-se. Deputados liberais abandonam a Assembleia Nacional. Multiplicam-se os grupos de oposição de extrema esquerda. Aumenta a contestação dos católicos progressistas. Posto isto, as Forças Armadas começam a dar sinais de descontentamento crescente. Primavera Marcelista. Em 1968, Oliveira de Salazar é destituído do poder por motivos de saúde e vê-se obrigado a iniciar os procedimentos para a substituição, sendo que a escolha recaiu no professor Marcelo Caetano, que se destacou por ser um político mais liberal que Salazar, e era capaz de alargar a base de apoio do regime e era visto como uma saída de isolamento de Portugal. Isolamento que ficou conhecido pelo termo orgulhosamente sós, que surgiu ainda no governo de Salazar pelo facto de continuar a ser uma das poucas ditaduras no mundo ocidental capitalista. No coração de todo o problema, o Largo do Carmo, o último reduto a render-se, como sabem, era o quartel da Guarda Nacional Republicana, onde estavam o presidente Marcelo Caetano e alguns membros do governo. Aí residia a dúvida maior, a angústia suprema, a dúvida terrível. Mas aí se concentravam também as maiores esperanças. Esperanças que abriram de verde este dia 25 de abril, um dia que terminou de encarnar, verde de esperança de manhã, terminado de encarnado de alegria de júbilo à tarde. Todos queriam saber notícias, todos queriam ver com os seus próprios olhos. Saber não chegava, era preciso testemunhar, ter a certeza, ver para crer. Ver para crer aquilo que ninguém acreditava ser possível. E era, e foi, e é. Nunca se perdeu a ordem, nunca se perdeu a calma, nunca se perdeu o civismo. Bem-ajas, povo português, por isso mesmo, Carmo. Palco das operações. Grande palco de Portugal, neste dia 25 de abril de 1974.
já não cabia ninguém no Largo do Carmo, como as imagens bem mostram. Manifestação verdadeiramente espontânea. E eram as primeiras imagens de sã alegria, alegria já não reprimida, alegria já não contida, porque era uma alegria já quase feita de certezas. O 25 de Abril tornou-se assim a data histórica que veio alterar a sociedade portuguesa. O fim da ditadura deu enfim lugar à democracia. Destruiu o aparelho repressivo, destruiu a polícia política, os arquivos da polícia política, os arquivos da censura, impôs o encerramento de todas as principais instituições do aparelho repressivo, conquistou na rua as liberdades fundamentais de associação, de expressão, conquistou o direito à greve, conquistou os sindicatos livres. Portugal, após o período de adesão à União Europeia, usufruiu de um desenvolvimento económico e social a vários níveis. A entrada de Portugal manteve um grande impacto nos cidadãos a nível dos direitos e liberdades. Ruben e Laura, passo para vocês a emissão para abordar estes temas e o seu impacto no nosso dia-a-dia. Portugal, a entrada na União Europeia, o contexto socioeconómico português antes da adesão. Portugal vinha de um longo período de estabilidade social e política vivida antes da Revolução dos Cravos, também conhecida como o 25 de Abril. Esta ditadura impedira que o país desenvolvesse como a recente Europa. Nesta altura, a economia do país era essencialmente agrícola, onde as taxas de mortalidade infantil, a inflação e a taxa de escolaridade e acesso à saúde eram precários. Além disso, o dinheiro gasto para sustentar as terras coloniais causou um assentado desequilíbrio orçamental e crescimento da dívida pública. A entrada de Portugal na CEE em 1986 funcionou como um travão ao descalabro político, social, económico e financeiro do país, através da implementação das reformas financeiras e da natureza fiscal, da privatização de pequenas e médias empresas e da devolução da maior parte das terras que tinham sido nacionalizadas com a reforma agrária de 1974. Nestes 5 anos terão sido criados mais de 400 mil postos de trabalho. O PIB cresceu 4,6% ao ano na economia portuguesa, permitindo a redução da taxa de desemprego de 8,4% para 4,7%. A Comissão Europeia, através de fundos europeus, investiu em Portugal 237 milhões de contos, designadamente a concretização de 2.262 projetos de investimento nas áreas da educação, saúde e indústria. Esta é a Sara. A Sara anda a viajar pela Europa. Ela acha muito conveniente poder utilizar o euro para fazer compras em vários países sem ter de trocar dinheiro. Além disso, é fácil para ela comparar preços entre os diferentes países. A Sara questiona-se sobre quem toma conta do euro. Essa responsabilidade cabe ao Banco Central Europeu, localizado em Frankfurt, e aos bancos centrais dos países cuja moeda é o euro. Em conjunto formam o Eurosistema. A principal função do Eurosistema é definir e implementar a política monetária da área do euro. Tal significa manter a estabilidade de preços, isto é, manter as taxas de inflação abaixo, mas próximo de 2% no médio prazo. Mas o que tem tudo isto a ver com a Sara? Uma inflação elevada implica que os preços sobem rapidamente. Assim, ao longo do tempo, a Sara não poderá comprar os mesmos bens e serviços com o mesmo dinheiro. Portanto, o Eurosistema esforça-se por assegurar que os preços permaneçam estáveis. Para tal, dispõe de vários instrumentos de política monetária convencionais. O mais importante é a tomada de decisões sobre as taxas de juros diretoras, as quais influenciam a economia e os níveis de preços na área do euro. Durante a crise, o Eurosistema recorreu também temporariamente a medidas adicionais para apoiar o funcionamento da área do euro. No Eurosistema, as decisões importantes são tomadas pelo Conselho do Banco Central Europeu. O Eurosistema tem ainda outras atribuições, como assegurar o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos, tornando mais rápido, seguro e fácil efetuar pagamentos escriturais em euros na Europa, deter e gerir as reservas oficiais em moeda estrangeira e outros ativos e recolher e compilar um amplo conjunto de estatísticas.
cabe também ao Banco Central Europeu autorizar a emissão de notas de euro. Algumas dessas notas chegarão à carteira da Sara. E assim, a Sara continua a sua viagem pela Europa, com uma ideia mais clara sobre a instituição e os decisores que estão por trás do euro. Agora compreende melhor como o Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais afetam as pessoas na área do euro, onde quer que vivam, estudem, viajem ou trabalhem. Hoje não somos apenas cidadãos portugueses, somos também cidadãos europeus. Trata-se de uma cidadania complementar, não abdicamos da cidadania portuguesa para sermos cidadãos europeus. Pelo contrário, só somos cidadãos europeus porque somos portugueses. Não há nenhuma forma de adquirir diretamente a cidadania europeia, se ser através de uma cidadania nacional. Cada cidadão europeu beneficia de vários direitos: desfrutar de livre circulação, eleger e ser eleito em atos eleitorais para o poder local e para o Parlamento Europeu, ter proteção diplomática e consular no Estado terceiro, onde Portugal não dispõe de serviços diplomáticos, exercer o direito de petição, recorrer ao provedor de justiça europeu e ter acesso aos documentos na nossa própria língua. Para todos nós, ser cidadão europeu constitui um reforço dos nossos direitos, mas para os portugueses não vivem e trabalham noutro país comunitário, há uma diferença essencial no espaço da União. Não são imigrantes, mas sim cidadãos. O espaço de liberdade, segurança e justiça. A maioria dos portugueses não querem só uma Europa económica dos mercados, dos bens e dos capitais, mas defendem a Europa das pessoas. A Europa dos cidadãos é o que se designa por espaço de liberdade, segurança e justiça. Envolve políticas comuns e cooperação entre os Estados-membros em domínios como as fronteiras, o asilo, a imigração, a cooperação judiciária em matéria civil, o papel e a cooperação policial. Por vezes fala-se mais de um ou outro vetor, mas os três são igualmente importantes. Se não vejamos, a segurança sem liberdade é ditadura. A liberdade sem justiça e sem segurança é a anarquia. Não conseguimos conceber a justiça sem liberdade e sem segurança. E no centro do espaço de liberdade, segurança e justiça está o espaço Schengen. Centro Histórico de Guimarães. A cidade histórica de Guimarães está associada à emergente identidade nacional de Portugal no século XII. Excepcionalmente bem preservada e um belo exemplo da evolução de uma colónia medieval para uma cidade moderna. A sua rica tipologia edificada exemplifica o desenvolvimento específico da arquitetura portuguesa no século XV ao século XIX. Centro Histórico do Porto. A cidade do Porto, construída sobre as colinas com vista para o Rio Douro, é uma ilustre paisagem urbana com mais de 2000 anos de história. Sítios de arte rupestre do Vale do Coa. Centenas de painéis com milhares de figuras de animais foram esculpidos ao longo de vários milénios, representando o mais notável conjunto ao ar livre da arte paleolítica da Península Ibérica.
Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Situada numa colina com vista para a cidade, a Universidade de Coimbra e as suas faculdades cresceram e evoluíram durante mais de 7 séculos dentro da cidade velha. Convento de Cristo em Tomar. Este convento situa-se em Tomar, desenhado originalmente para ser um monumento para simbolizar a Reconquista. Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém em Lisboa. Junto à entrada do Porto de Lisboa, o Mosteiro dos Jerónimos começou a ser construído em 1502, exemplifica a arte portuguesa no seu melhor. A vizinha Torre de Belém, construída para comemorar a expedição de Vasco da Gama e uma lembrança das grandes descobertas marítimas que lançaram as bases do mundo moderno. Mosteiro de Alcobaça. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, a norte de Lisboa, foi fundado no século XII pelo rei Afonso I. Seu tamanho, a pureza do seu estilo arquitetónico, a beleza dos materiais e o cuidado com que foi construído tornaram esta uma obra-prima da arte gótica. Mosteiro da Batalha. O Mosteiro dos Dominicanos da Batalha foi construído para comemorar a vitória portuguesa sobre Castela na Batalha de Aljubarrota em 1385. Cidade-quartel fronteiriça de Elvas e as suas fortificações. O sítio, extensivamente fortificado entre o século XVII e o século XIX, no interior das muralhas a cidade inclui grandes casernas e outras construções militares, bem como igrejas e mosteiros. Centro Histórico de Évora. Esta cidade-museu, cujas raízes vão até aos tempos do Império Romano, alcançou a sua época dourada durante o século XV, quando se tornou a residência dos reis de Portugal. Casas típicas da Madeira. Acredita-se que estas casas sejam vestígios de construções primitivas, feitas de madeira e colmo. Algar do Carvão. Algar do Carvão está situado num vulcão stromboliano com 2 cones, um principal e outro acidental, e tem a altura de 629 metros. Artesanato em Portugal. O artesanato português sempre teve uma grande importância a nível nacional e mesmo internacional. É uma atividade que consiste na produção manual de objetos decorativos. O artesanato de Portugal é muito diversificado de região para região, fazendo-se neste país tão pequeno coisas únicas e riquíssimas. Estando o artesanato muito ligado à cultura popular, sendo no meio rural onde se concentra a maioria dos artesãos, são tradições que ainda se tentam manter e passar de geração em geração. Cada região tem o seu artesanato mais típico e único. Artesanato esse que está nas raízes das suas gentes e que com muito orgulho o tentam manter. Podemos destacar os bordados, as rendas, a tapeçaria, a tecelagem, a joalharia, a cestaria, a cerâmica pintada. Muitas destas artes são consideradas de luxo em Portugal, com uma altíssima qualidade e com uma experiência de quem as executa. Sendo que existe uma grande procura pelos produtos e peças únicas de joalharia portuguesa. No norte de Portugal encontramos o famoso Galo de Barcelos. Em Vila do Conde, as rendas de bilros e os lenços dos namorados do Minho. De Viana do Castelo, a joalharia em filigrana. Ainda a destacar os bordados minuciosos, os tiares de linha e a olaria negra de Bisalhães. Região Centro. Na região Centro temos a olaria, a faiança decorada em tons de castanho, azul e roxo. Também na região Centro, a tecelagem tem um grande valor artesanal. As mantas do sardual, a cestaria e a latuaria. Região Ribatejana. No Ribatejo, a cultura do campinho influencia o artesanato em couro e também os casacos de seda bordada dos cavaleiros. Artesanato português no Alentejo. É no Alentejo que encontramos o artesanato em cortiça devido à concentração elevada de sobreiros, resultando numa produção elevada de cortiça. A pintura e a realização de mobiliários de madeira pintados com flores representativas do Alentejo. A olaria também é uma arte tipicamente alentejana. A louça de barro pintada, vidrada e também pedrada são dos objetos mais comuns. Os bordados que ainda hoje fazem as maravilhas de muitos concelhos do Alentejo. Os tapetes de arraiolos feitos por mãos sábias. A arte de chocalheira que bem há pouco tempo foi classificada como Património Cultural Imaterial da Unesco. Açores com o seu artesanato ligado ao mar. Nos Açores é a madeira que é utilizada para os mais diversos trabalhos relacionados com o mar. As camas de peixe, ossos e dentes de baleia, barros e folhas de milho. É famosa a cerâmica colorida da lagoa e os objetos em osso de baleia no Pico e Faial. Região da Madeira. Já na Madeira, os produtos mais conhecidos são os bordados da madeira, que combinam motivos florais e figuras geométricas. As tapeçarias e os vimes também se incluem no melhor que se produz na Madeira. Temos os melhores artesãos de todo o mundo, produzindo peças de altíssima qualidade e luxuosas. O trabalho artesanal em Portugal contribui significativamente para a economia nacional. Mesmo sendo pequenos produtores, fazem um enorme contributo para o desenvolvimento de muitas regiões. Com as nossas viagens em Portugal, conseguimos conhecer diversos artesãos e entender as dificuldades que têm em vender os produtos que realizam. Artesãos pequenos e seus meios necessários para as vendas que se veem muitas vezes obrigados a abandonar o que gostam de fazer. Algo tão nosso e tão rico que não podemos deixar de perder.
A língua portuguesa tem uma das histórias mais fascinantes entre as línguas da origem europeia. Em razão das navegações portuguesas no século XVI e XVII, tornou-se um dos poucos idiomas presentes na África, América, Ásia e Europa, sendo falado por mais de 200 milhões de pessoas. Nos demais países africanos de língua oficial portuguesa, o português é utilizado na administração, no ensino, na empresa, nas relações internacionais e nas situações da vida cotidiana. Paisagens. Portugal está repleto de belas paisagens. De norte a sul e nas ilhas, existem recantos de cortar a respiração que nos deslumbram pela sua beleza. Há de tudo neste pequeno fantástico país. Viaje connosco e descubra as 10 paisagens mais bonitas de Portugal. Parque Nacional Peneda Gerês. No extremo noroeste de Portugal, entre o Alto Minho e Trás-os-Montes, a Serra da Peneda, em conjunto com a do Gerês, constitui a única área protegida portuguesa classificada como Parque Nacional. É um mundo à parte em que a atividade humana se integra de forma harmoniosa na natureza, preservando valores e tradições muito antigas, bem patentes às aldeias comunitárias de Peitões, das Júnias. A Serra da Arrábida constitui uma paisagem de excepcional valor estético. Ao longo das suas montanhas ou através das sombras dos seus vales e picos, o horizonte apresenta-se como uma das mais belas paisagens portuguesas e do mundo. Um local fortíssimo, personalidade paisagística, uma região-chave do ponto de vista geológico para um melhor conhecimento e compreensão de etapas fundamentais da história da Terra. A Arrábida é também relevante ao nível de ecossistemas marinhos, sendo uma área de elevada biodiversidade sem paralelo a nível europeu. Douro Vinheteiro. Criado em 1756 por iniciativa do governo do Marquês de Pombal, como demarcada e regulada no mundo, o Alto Douro Vinheteiro é um exemplo excepcional de uma região tradicional que vive em torno da população vinícola, seja do afamado vinho do Porto, seja dos mais recentes vinhos de mesa de grande qualidade. Estes vinhos provêm dos socalcos que rodeiam o Rio Douro e dos seus afluentes, onde muros de xisto suportam alas de videiras carregadas com cachos de uva branca ou tinta. Douro Internacional. O Parque Natural do Douro Internacional abrange parte dos concelhos de Miranda do Douro, Mugadouro, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo, no troço fronteiriço do Rio Douro, numa extensão de cerca de 122 km. As margens escarpadas do vale profundo do rio formam desfiladeiros monumentais de grande espetacularidade. Várias espécies de aves ameaçadas de extinção a nível nacional e internacional escolheram para nidificar, atraídas certamente também pela proximidade das explorações agrícolas e pecuárias onde podem facilmente localizar e obter alimentos. De entre elas destaca-se o abutre do Egito ou britango, que foi escolhido como símbolo deste parque. Lagoa das Sete Cidades. A Lagoa das Sete Cidades, situada na maravilhosa ilha de São Miguel, é um dos mais famosos locais do arquipélago dos Açores, e uma vez observada entende-se o porquê. Este é o maior lago de água doce dos Açores, situado nas crateras vulcânicas que formam a ilha, sendo constituído por duas lagoas, a Lagoa Verde e a Lagoa Azul, que aqui promovem um cenário de beleza extrema e indescritível, e uma das imagens simbólicas de todo o arquipélago, classificada como paisagem protegida da Rede Natural 2000. Alqueva. Fica no Alentejo, região de águas escassas, que a grande barragem do Alqueva, construída sobre o rio Guadiana, entre Moura e Portelo, criou o maior lago artificial da Europa. A beleza que nasceu com este lago é surpreendente e tem aspectos que a tornam um caso singular no conjunto das muitas albufeiras que podem encontrar-se pelo mundo fora. A paisagem tipicamente alentejana que a rodeia, feita de milhares de oliveiras, sobreiros e azinheiras, e, porque estamos em zona fronteira, o notável património das vilas fortificadas que a defenderam ao longo dos séculos e séculos. Alentejo. As planícies a perder de vista começam a desenrolar-se junto ao Tejo. Se ao norte o ritmo é marcado pelo verde da campina, mais para sul a paisagem combina com o sol, calor e um ritmo compassado. É o Alentejo. Costa Vicentina.
Designada por Costa Vicentina, a faixa de litoral entre Odeceixe e Burgau é um algarve diferente, onde a natureza preservada tem um carácter forte e selvagem, que se traduz em paisagem de uma imponência deslumbrante. As praias sucedem-se ora com areais extensos a perder de vista ou mais pequenos enquadrados por grandiosas arribas de xisto e calcário. O mar, agitado, produz uma sinfonia natural que serve de banda sonora a este passeio à beira-mar. Falésias do Algarve. A zona do Barlavento, da orla costeira algarvia, é constituída por imponentes falésias e vários algarves, abismo natural formado pela ação das águas, por debaixo dos quais existem complexas redes de galerias subterrâneas. Montanhas da Madeira. No meio do Atlântico, as ilhas da Madeira e de Porto Santo são um refúgio de beleza natural. Entre o azul do mar e o verde esmeralda da vegetação sobressai o colorido exótico das flores. Podem fazer-se passeios a pé, aproveitando a rede de percursos pelas levadas, visitar a cidade de Funchal e ficar a conhecer o património ligado à época dos descobrimentos ou percorrer livremente a ilha. Olá, sejam bem-vindos ao Espaço Cultural, uma conversa onde falamos um pouco das 7 artes do nosso país, Portugal. Helena, fala-nos então sobre a arquitetura. A arquitetura é a arte de projetar e edificar espaços habitados pelo ser humano. Em Portugal, como características da arquitetura, temos as casas de pedra no norte do país e as casas alentejanas caiadas de branco no sul. A Casa da Música no Porto e o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa são dois edifícios arquitetónicos portugueses. Eduardo, fala-nos então da literatura. A literatura é a arte de compor e expor escritos artísticos em prosa ou em verso. Fernando Pessoa, Camões, Camilo Castelo Branco e José Saramago, vencedor do Prémio Nobel da Literatura, são importantes exemplos de escritores portugueses. E a noite, e a pintura? A pintura é considerada a terceira arte. Paulo Rego é uma pintora portuguesa conhecida por obras de grande importância. As Avestruzes Bailarinas, Fada Azul e Pinóquio e Centauro são algumas das suas obras. Esta pintura foi escolhida pelo ex-presidente da República, Jorge Sampaio, para pintar o seu retrato no Museu da Presidência. Eduardo, diz-nos qual é a quarta arte. A quarta arte é a escultura. É a arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. Em Portugal são exemplos: o Padrão dos Descobrimentos, Dom Afonso Henriques e o Monumento Marquês de Pombal. Como um exemplo mais recente, temos a Joana Vasconcelos, com as seguintes obras. Helena, fala-nos das artes cênicas. As artes cênicas ou performativas são todas as formas de expressão sob a forma de arte. Em Portugal, o género teatral mais conhecido é o musical e a revista, onde um dos encenadores e dramaturgos mais conhecidos é Filipe Laféria. Vamos para o nosso balão, because o mundo espera por nós. Yes, we can, let's go! A arte de dançar é designada como a organização rítmica do movimento. O folclore e as marchas são danças tradicionais portuguesas. Agora, Ionut, fala-nos da arte que está diretamente relacionada com a nossa área, o cinema. O cinema é a técnica de reproduzir imagens sucessivas em movimento com som sincronizado. O objetivo é contar uma história. Estes são alguns dos exemplos de filmes portugueses. Dinheiro, o que isso interessa? Essa vai, porra! Foi o teu pai que me disse que... O pai morreu há 3 meses, mãe. Que maluquice de conversa é esta outra vez?
Porque a primeira vez que eu te vi, o meu estômago deu voltas e voltas, eu fiquei sem saber o que dizer. Coisa pouca, nem me lembro bem. Bem, não há cargo e sem cargo não há empregos para ninguém. Meu nome é Vasco, muito prazer. O prazer é todo seu. Rita, fala-nos então da última arte, a música. O fado é um estilo musical português, geralmente é cantado por uma só pessoa, o fadista, e acompanhado por uma guitarra clássica e uma guitarra portuguesa. O fado foi elevado à categoria de Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Como fadistas conhecidos temos a Amália Rodrigues, as coisas vulgares que há na vida, a Marisa, não deixam saudade. Lisboa, menina e moça, e Carlos do Carmo. Da luz que os meus olhos veem, tão pura. Em Portugal temos também o canto alentejano, que é um género musical tradicional do Alentejo. Gosto de cantar contigo, se passares à minha aldeia, não vais de cabeça ao léu. E esta foi mais uma conversa cultural. Obrigada a todos. Discovering the European Democratic Cultural Heritage. Portugal!